Os anos que se passaram entre o nascimento de Jesus e o início de seu ministério público, aproximadamente aos 30 anos de idade, estão envoltos em um profundo mistério. Frequentemente, esse período é referido como os anos perdidos, ou também os anos de silêncio, devido à escassa informação registrada nas Escrituras sobre essa etapa de sua vida. Essa falta de dados gerou, ao longo dos séculos, uma grande quantidade de conjecturas e teorias sobre onde Jesus esteve e que atividades realizou durante esses anos. No entanto, a Bíblia guarda um silêncio quase absoluto a respeito desse período. Apesar disso, a análise minuciosa das evidências bíblicas, juntamente com o conhecimento histórico e cultural que possuímos sobre a região da Judéia no primeiro século, pode nos oferecer algumas pistas interessantes. De todos os evangelhos, apenas o Evangelho de Lucas nos oferece um vislumbre de informação sobre a infância de Jesus. Nesse relato é contado que, quando Jesus tinha 12 anos de idade, viajou com seus pais, Maria e José, à cidade de Jerusalém por ocasião da celebração da festa da Páscoa. Uma vez concluída a festividade, seus pais iniciaram o retorno para casa. No entanto, Jesus decidiu permanecer em Jerusalém sem que eles soubessem. Ao perceberem sua ausência, Maria e José voltaram à sua procura. Jesus foi encontrado nos átrios do templo, rodeado de mestres e doutores da lei, com os quais mantinha profundas conversas sobre temas espirituais. Essa cena representa o último episódio que conhecemos sobre Jesus em sua infância e o encontramos justamente discutindo teologia no templo. A passagem encontra-se em Lucas 2:41 a 52. Esse relato nos indica que, mesmo sendo uma criança, Jesus já possuía uma compreensão assombrosa dos assuntos divinos, o que revela que desde tenra idade ele já avançava firmemente no caminho de preparação para cumprir sua sagrada missão na terra. Depois desse episódio, o Evangelho relata que Jesus retornou com seus pais a Nazaré e viveu em obediência a eles, conforme mencionado em Lucas 2:51 a 52. A partir desse momento, não voltamos a ter mais informações sobre sua vida até que reaparece, já adulto, no Rio Jordão, onde se apresenta diante de João Batista para ser batizado e assim dar início formal ao seu ministério público, conforme registrado em Mateus 3:13 a 17. Então, surge a pergunta inevitável: onde esteve Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade, antes de iniciar sua obra ministerial? Antes de continuar, convido você cordialmente a se inscrever no meu canal, deixar o seu gostei no vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder conteúdo edificante e interessante todos os dias. Vamos começar. Existem numerosos relatos e textos apócrifos que tentam preencher as lacunas existentes nessa etapa da vida de Jesus. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que tais escritos carecem de uma base histórica confiável. A Bíblia, por sua vez, permanece em silêncio. No entanto, é possível extrair algumas conclusões razoáveis se considerarmos o contexto histórico e social daquela época. Primeira possibilidade: entre os 12 e os 30 anos de idade, é provável que Jesus tenha permanecido na Galileia junto de sua família. Durante esse tempo, teria aprendido o ofício de seu pai terreno, José, que era carpinteiro, e teria trabalhado ao seu lado na mesma atividade. Essa teoria se sustenta em várias passagens evangélicas que mencionam explicitamente Jesus como o filho do carpinteiro, ou até mesmo como o carpinteiro, conforme se encontra em Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Essas referências sugerem que o ofício de carpinteiro ou construtor foi uma parte fundamental de sua vida adulta e inicial em Nazaré. Além disso,
Tem-se proposto que Jesus pode ter trabalhado em Séforis, uma cidade em plena expansão, situada a apenas 4 milhas de Nazaré. Essa urbe experimentava um notável crescimento sob o domínio do Império Romano durante a juventude de Jesus. O fato de viajar com frequência entre Nazaré e Séforis pode tê-lo permitido conhecer diversas culturas, aprender diferentes formas de pensamento e adquirir habilidades úteis que mais tarde enriqueceriam seu ministério. Segunda possibilidade. A maioria das crianças judias que viviam na Palestina no século I recebia educação na sinagoga local a partir dos 5 anos de idade. Jesus, como uma criança judia observante, certamente recebeu uma educação tradicional que incluía a memorização da Torá, o aprendizado do idioma hebraico, o estudo dos profetas e dos escritos sagrados, assim como a participação ativa em debates e discussões sobre as Escrituras. Esse tipo de formação provavelmente foi o que consolidou seu vasto conhecimento bíblico e desenvolveu suas notáveis habilidades como mestre, conforme se reflete em Lucas 4:22, onde se afirma que todos davam bom testemunho dele e estavam maravilhados com as palavras de graça que saíam da sua boca. É razoável pensar que Jesus frequentava regularmente a sinagoga, observava fielmente os festivais religiosos e participava da vida espiritual de sua comunidade, ao mesmo tempo em que contribuía para o sustento econômico de sua família por meio do trabalho manual. Um indício claro de sua educação tranquila, porém profundamente espiritual, manifesta-se quando, já adulto, retorna para ensinar na sinagoga de Nazaré e seus vizinhos, surpresos com sua sabedoria, perguntam: "Não é este o filho do carpinteiro?" Mateus 3:44-56. Também é possível que Jesus tenha tido contato com diversos mestres e rabinos e que, inclusive, viajasse ocasionalmente para aprender com aqueles considerados sábios e respeitados dentro do judaísmo da época. Lembremos que quando tinha apenas 12 anos, já havia deixado os mestres do Templo de Jerusalém assombrados, segundo relatado em Lucas 2:46-47. Embora a Bíblia não afirme de maneira direta que Jesus continuou estudando as Escrituras e debatendo seu significado com os mestres da lei, a profundidade evidente de seu conhecimento bíblico sugere que ele dedicou tempo à meditação e ao estudo espiritual. Número 3. Jesus viajou para além de Nazaré? Existem indícios de que Jesus pode ter saído de Nazaré durante esses anos de aparente silêncio. Um trecho-chave sugere que ele visitava Jerusalém com frequência. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Lucas 2:41-42. Essa afirmação indica que era uma tradição familiar ir anualmente à Cidade Santa, algo comum entre os judeus devotos. A jornada de Nazaré até Jerusalém cobria cerca de 110 quilômetros e fazia parte da vida religiosa observante. Alguns teóricos propuseram que Jesus poderia ter viajado para além do território judaico, inclusive para o Oriente, em busca de sabedoria entre místicos ou sábios de outras culturas. No entanto, não existe evidência bíblica nem histórica confiável que sustente tais alegações. Pelo contrário, o próprio Jesus declarou que sua sabedoria vinha diretamente do Pai Celestial e não de mestres humanos. João 8:28. É importante lembrar que durante seu ministério, Jesus foi altamente itinerante, percorrendo diversas regiões da Judéia, Galiléia e até mesmo territórios vizinhos. Portanto, não seria improvável que durante seus anos de formação também tenha realizado viagens, seja por razões espirituais, familiares ou laborais. O historiador judeu Flávio Josefo menciona um certo Jesus, filho de Ananias,
que pregava nos templos da Judéia durante 7 anos antes da revolta judaica, entre os anos 66 e 70 d.C., ainda que claramente se trate de um outro Jesus e não o de Nazaré, esse relato demonstra que não era incomum homens piedosos percorrerem a região com mensagens religiosas. Número 4. Jesus pode ter passado um tempo no deserto. Alguns estudiosos acreditam que Jesus realizou longos retiros espirituais no deserto como parte de sua preparação interior. João Batista, seu parente próximo, viveu no deserto por muitos anos. Lucas 1:80. E o próprio Jesus se retirou ao deserto por 40 dias para jejuar e resistir às tentações antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4:1-2. O deserto possui um simbolismo profundo nas Escrituras. Foi o cenário onde Moisés e Elias, grandes profetas do Antigo Testamento, tiveram encontros intensos com Deus. Nesse ambiente árido e silencioso, longe das distrações do cotidiano, Jesus teria encontrado o isolamento necessário para orar, refletir e fortalecer sua comunhão com o Pai. Número 5. Seu estado civil e seu propósito maior. Para um homem judeu de sua época, permanecer solteiro aos 30 anos era algo incomum. Na tradição judaica, esperava-se que os homens se casassem e formassem uma família ainda jovens. No entanto, os evangelhos não mencionam que Jesus tenha se casado ou tido filhos. Isso sugere que ele viveu de maneira intencionalmente distinta, consagrado totalmente ao seu chamado divino. Sua solteirice pode ser vista como um sinal de que aguardava o tempo determinado por Deus para iniciar seu ministério público. Durante esses anos de silêncio, Jesus provavelmente viveu longe dos holofotes, em humildade e anonimato, preparando-se com dedicação e paciência para cumprir seu propósito eterno. Apesar dos poucos detalhes sobre esses 18 anos de sua vida, o caráter revelado por Jesus quando emergiu como o Messias demonstra os frutos desse tempo de preparação. Ele sabia quem era e qual era sua missão na terra desde muito jovem, mas aguardou com obediência o momento exato em que o Pai o enviaria ao mundo. Como ele mesmo afirmou em João 8:28-29, eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Durante esses anos ocultos, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, conforme registrado em Lucas 2:52. Trabalhou para sustentar sua família, obedeceu a seus pais terrenos e esperou em oração e fé o cumprimento do tempo divino. A obscuridade que envolve os anos anteriores ao ministério de Jesus é coerente com a humildade de sua missão. Filipenses 2:7 declara que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus abraçou uma vida simples, comum, sem glórias terrenas, para nos ensinar obediência e total dependência do Pai. Mas quando chegou o tempo determinado, por volta dos 30 anos de idade, estava plenamente pronto. Não desperdiçou um momento sequer. Começou a anunciar o Evangelho do Reino de Deus, ensinou com autoridade, chamou discípulos e deu início à obra redentora que culminaria na cruz. Embora muitos detalhes de sua juventude permaneçam envoltos em mistério, o mais importante é o exemplo que ele nos deixou. Jesus se preparou no silêncio, no anonimato, para cumprir um propósito eterno. Isso nos ensina que os períodos de aparente inatividade em nossas vidas podem, na verdade, ser momentos cruciais de formação espiritual. Deus escolheu que apenas 3 anos de seu ministério público fossem registrados com detalhes para nossa salvação. Como afirma João 21:25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma,
Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Assim, os anos perdidos continuam sendo parte do plano soberano de Deus. Eles nos ensinam que mesmo no silêncio, na espera e na rotina, podemos ser moldados para cumprir grandes propósitos. Como Jesus declarou diante de Pilatos: "Eu nasci e vim ao mundo exatamente para isso, para dar testemunho da verdade." João 18:37. O fundamento silencioso de oração, estudo e obediência que Jesus estabeleceu durante seus anos ocultos o preparou para cumprir sua missão gloriosa. E nos inspira a viver com paciência, fé e esperança, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Os anos perdidos de Jesus, aqueles entre os 12 e os 30 anos, nos lembram que Deus também atua no silêncio, na espera e no cotidiano. Embora a Bíblia permaneça em silêncio sobre esse período, sabemos que não foi um tempo desperdiçado. Jesus, o Filho de Deus, viveu como qualquer outro, obedecendo a seus pais, trabalhando com simplicidade, orando e se preparando em segredo para a missão mais importante da história. Isso nos ensina que nem sempre veremos resultados imediatos ou reconhecimento visível. Muitas vezes, o maior crescimento espiritual acontece longe dos holofotes, nos momentos ocultos de obediência diária e entrega silenciosa. Jesus não precisou de fama precoce para ser o Salvador do mundo. Precisou de comunhão com o Pai, paciência e fidelidade. Da mesma forma, nós também, em tempos de espera ou anonimato, podemos estar sendo moldados por Deus para algo maior. Não subestime os anos escondidos da sua vida. Aquilo que parece ser escuridão pode, na verdade, ser o solo fértil onde Deus está formando seu caráter, sua fé e o propósito pelo qual você foi criado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos anos perdidos de Jesus. Se este vídeo foi uma bênção para você, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe com outras pessoas. Clique em um dos vídeos que aparecerão ao final para continuar explorando mais sobre a vida e os ensinamentos do Mestre. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente.